Olá, hoje a nossa live é sobre o que vem primeiro, escutar a cliente ou avaliar a imagem. Pode parecer óbvia essa pergunta, ela só parece de óbvia, ela não tem nada e nós vamos conversar sobre isso. Quero que vocês mandem as perguntas. É uma live curtinha, mas onde eu vou deixar um questionamento. Um questionamento que nasceu na minha prática, um questionamento que me fez trabalhar de uma forma diferente da que eu aprendi a fazer, tá? Então vamos lá. Como que começa um trabalho na consultoria de imagem? Ele começa com uma entrevista, não é isso? E essa entrevista inicial, geralmente elas estão prontas. E o consultor de imagem, a consultora de imagem, ela segue aquele roteirinho, não é? As perguntas dizem respeito a lifestyle, quais são as preferências, os gostos, objetivo, desejo de imagem, enfim. As entrevistas, elas variam, mas elas têm em comum um roteiro. As perguntas já estão prontas, não é isso? Gente, quem trabalhar de uma forma diferente, fala aí, traz o seu ponto de vista, tá? Então, gente, essa forma de trabalhar, que é a comum na consultoria de imagem, significa o quê? Significa que a consultora de imagem, o consultor de imagem, ele conduz a cliente. Veja bem, aqui eu não me refiro a conduzir o processo, porque conduzir o processo é isso que um consultor de imagem deve fazer, é isso que eu faço, mas eu não conduzo jamais a cliente. E quando as entrevistas são roteirizadas, o que você faz? O que você, consultor de imagem, faz? Você conduz a cliente, pois as perguntas já estão ali pré-definidas. Ou seja, você quer que a cliente responda a partir do seu roteiro, a partir do seu questionário. E eu penso que essa forma de trabalhar, ela é muito limitada, né? Porque ela vai levar o cliente a responder o que você está solicitando. Ou seja, de novo, você está conduzindo a cliente. Aí vocês me perguntam, mas você não usa o questionário roteirizado padrão? Eu uso sim, mas eu uso esse questionário num outro momento, quando a consultoria já está lá, já avançou. Porque nos primeiros encontros eu me dedico a escutar a cliente, a fazer com que ela fale, com que ela me conte de uma forma aberta, tá? Então, se eu trabalho com as perguntas prontas, eu faço a pergunta, a cliente responde e eu ouço o que ela responde. Só que eu me interesso por muito mais. Eu não quero apenas ouvir, eu quero escutar a cliente. Eu tô aqui conversando com vocês, estou ouvindo o barulho de um ônibus passando na minha rua. Isso é ouvir. Ouvir é uma atividade que está no nível da consciência apenas. Eu quero que vocês, ou é isso que eu ensino para as minhas alunas, e quero que vocês que estão me assistindo também pensem nisso, se vocês estão escutando, porque escutar a cliente significa ir além, significa escutar nas entrelinhas, é muito mais do que
escutar o barulho do ônibus, né? Isso aqui é uma atividade praticamente automática. Querendo ou não, eu estou escutando o barulho do ônibus passando na minha rua. Eu não estou me referindo a esse trabalho para um consultor de imagem. Eu me refiro à escuta, que é algo muito mais profundo, que demanda muito mais da consultora, mas que produz resultados maravilhosos. Eu só acredito em resultados personalizados, resultados autênticos, se a gente parte da escuta genuína da minha cliente. Eu bato nessa tecla todos os dias com as minhas alunas, com as minhas mentorandas, e bato nessa tecla comigo também. Sempre que eu estou atendendo a minha cliente, meu cliente, eu me pergunto se eu estou de fato escutando o que ele me diz, ou se eu estou apenas ouvindo, tá? Eu fiz aqui um resuminho para não me perder nessa live, porque ela vai ser curtinha, né? E aí é o seguinte, quando você trabalha com as entrevistas, com a entrevista roteirizada, com as perguntas prontas, você trabalha com aquilo que você supõe que a cliente quer falar, concorda? Você já está com tudo pronto, você supõe que ali está o material necessário para saber da cliente, mas eu digo para vocês, isso não é verdade. O que a cliente precisa falar, o que a cliente precisa contar, vai muito além, muito além desse questionário roteirizado. Por isso, eu o utilizo num segundo momento da consultoria. Num primeiro momento, nos primeiros encontros, e é isso que eu ensino para as minhas alunas, é isso que eu faço, eu deixo o cliente, a cliente mais à vontade para falar o que eles quiserem, né? O que der vontade. E o que o cliente vai contar tem a ver com o inconsciente, com as questões subjetivas, com o que realmente importa para mim naquele momento. Então, gente, isso é uma forma totalmente diferente de abordar, né? E alguns consultores vão defender a ideia de que é preciso um passo a passo para não se perder na entrevista, e também um passo a passo para conduzir uma consultoria de imagem. Muitos consultores defendem o máximo de objetividade possível. Será que assim, né, com esse excesso de objetividade, vamos conseguir realmente um resultado personalizado? Um resultado autêntico que vai traduzir de verdade quem é cliente é? Não é isso que nós queremos? É isso que eu vejo todos os dias as profissionais de imagem dizendo que fazem. Mas olha só, não dá para servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou você trabalha para ter um resultado autêntico e personalizado, e aí você vai despender mais tempo com a cliente. Você vai precisar de trabalhar com entrevistas não roteirizadas. Você vai ter que aprender a escutar a cliente, tá? Ou você trabalha usando uma entrevista clássica, como se ensina nos cursos, uma entrevista fechada, roteirizada, mas aí não é possível um resultado autêntico. Gente, e personalizado. Por que não é possível? Porque não dá tempo da cliente falar sobre ela, sobre a vida dela, sobre o que ela precisa em um único encontro. Às vezes 3, 4 encontros de entrevistas são pouco
pouco, entende? Então, como que em um só a gente vai achar, que dá para entender, né, e trabalhar o objetivo e o desejo da imagem. Desejo de imagem é uma coisa extremamente complexa. Depois eu vou deixar esse assunto para uma outra live. A gente precisa de falar mais sobre desejo de imagem, que é um assunto pouco trabalhado na nossa área. E quando ele é trabalhado, eu vejo que é trabalhado de uma forma corriqueira. A gente precisa de dar mais ênfase ao desejo de imagem, porque é o desejo de imagem que vai nos direcionar. Eu digo assim, é o desejo de imagem que nos salva. Ou seja, se eu entendo de verdade o desejo de imagem da minha cliente, eu consigo conduzir um trabalho bem feito, eu consigo traçar uma estratégia de imagem que vai de fato contemplar a cliente, a vida dela, o que ela quer expressar, né? Porque ali nós estamos, nosso trabalho é um trabalho de expressão visual. Só que a expressão visual é algo muito particular. Como cada um de nós lida com a expressão visual é incrível, é complexo, não dá pra gente entender isso a toque de caixa. Por isso nós precisamos de nos aprofundar no desejo de imagem, tá? Então vamos voltar lá naquela questão que eu falei, que muitos profissionais defendem a objetividade. Eu também, gente, sou a favor da objetividade, claro, mas apenas em parte, né? Nós precisamos de conseguir trabalhar no meio do caminho. Por que a objetividade apenas não dá conta do nosso trabalho? Porque nós estamos trabalhando com gente. Nós não estamos trabalhando com uma máquina. Nós não estamos operando uma máquina, não estamos dirigindo um carro. Nós estamos atendendo um cliente, uma pessoa que tem uma história de vida que é humana. E nem tudo da vida da nossa cliente é objetivo. Aliás, o que mais tem na vida da nossa cliente, o que mais tem na vida de uma pessoa é humanidade, né? Então, eu sou aquela consultora que trabalha mesclando objetividade, que é necessária sim, com a parte não tão objetiva, que é esse universo aí da cliente interior, né? Que muitas vezes nem a cliente sabe. Ou seja, essa parte subjetiva que é desconhecida pela própria cliente da imagem, cabe a nós trabalhar, levar a cliente a se confrontar com essa parte. Então vamos voltar. Precisa de objetividade, mas a objetividade por si só não dá conta. Nós precisamos de colocar aí na roda, no nosso trabalho, a parte subjetiva, e ela e eu sou uma grande defensora disso, não à toa eu criei o método interno estilo, interno, que fala do subjetivo, na composição da imagem, o subjetivo que conduz as nossas escolhas de imagem, tá? Então, assim, tá na hora de parar de achar que consultoria de imagem é só objetiva. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Uma era extremamente tecnológica, disruptiva. Se a gente não trouxer a humanidade para o centro do nosso trabalho, nós vamos ficar para trás. Eu estou falando sobre isso, não é de hoje, tá? Então, nós precisamos dessa parte não tão objetiva, porque é ela que vai conduzir a conexão. E não tem trabalho bom na consultoria de imagem, com resultado bom, sem conexão com a cliente. Não tem trabalho bom na consultoria
se a gente não despende um tempo para entender a cliente, né? Repetindo, não dá para entender a cliente a toque de caixa com uma única entrevista. Eu não consigo e vejo essa dificuldade em algumas das minhas mentorandas, eu vejo essa dificuldade em algumas das minhas alunas. Eu já acompanhei algumas pessoas em mentoria e eu vejo que quando elas trazem questionamentos, questões, essas questões dizem menos respeito à objetividade da técnica, porque de um modo geral são profissionais que dominam muito bem a técnica. Essas questões têm muito mais a ver com a consultora não ter entendido o que o cliente precisa, né? Por que o cliente procurou a consultoria de imagem, qual a dificuldade dele com a imagem, tá? Então, a gente precisa de ir além das questões objetivas. Precisamos de entender mais a fundo a cliente. Com as questões objetivas, eu estou aqui me referindo a entender como que o cliente quer se mostrar, para onde ele vai mostrar aquela imagem, como, porquê, de que forma, tá? Tem intenção nisso. A parte subjetiva envolve os gostos, por exemplo. O gosto do cliente é totalmente subjetivo, você concorda? O gosto do cliente, o meu gosto, o seu gosto e o desejo de imagem também, ele é totalmente subjetivo. Então não dá para entender o desejo de imagem com muita rapidez, porque senão nós podemos comprometer os resultados, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês. Que essa parte não tão objetiva, né? Essa parte subjetiva que precisa ser escutada pelo consultor de imagem, ela aparece no início do processo, no meio do processo e no final do processo. Essa parte ela aparece em todo o percurso. Acontece que a gente tem que dar uma atenção ainda maior quando ela aparece no início do processo, essa parte não tão objetiva. Por quê? Porque se a gente não conseguiu entender isso no início do processo, o resultado ficará comprometido. Um início de consultoria bem feito, bem apurado, bem entendido pelo consultor, vai refletir diretamente nos resultados, tá? Então, essa parte aí que não é tão clara assim para uma consultora, ela precisa, então, de ter ferramentas para começar a entender melhor o seu cliente. Porque essa parte subjetiva, ela aparece já de cara nos atendimentos. Às vezes aparece na mensagem que o cliente te mandou, né? Às vezes aparece na primeira conversa que você tem com o cliente ao telefone. Então tem que saber escutar nas entrelinhas, né? Ou saber ler nas entrelinhas o que o cliente está te dizendo para que você tome as rédeas desse trabalho, porque a sua função de consultora, a minha função enquanto consultora é de conduzir o processo. Quando a gente não entende o desejo de imagem, não entende o objetivo de imagem, não despendeu o tempo suficiente para entender a cliente, a gente acaba conduzindo a cliente. A gente conduz a cliente por um erro, digamos assim, por não entender, por ficar atrapalhada ali naquela situação, por estar perdida com relação ao que a cliente precisa, a consultora acaba conduzindo a cliente. E isso é o que de pior pode acontecer no trabalho. Repetindo, um consultor de imagem não conduz a cliente, conduz o processo. A cliente é que vai mostrando o caminho das pedras para o consultor.
Ela vai mostrando o caminho, o consultor está ao lado dela, conduzindo o processo. O que significa conduzindo o processo? Entregando para ela as ferramentas de imagem, de estilo, enfim, vai dando as estratégias, mas quem está à frente, quem está conduzindo é a cliente. Gente, isso faz sentido para vocês? Mandem as perguntas, tá? Nós já estamos aqui quase no finalzinho. Então, o que eu tô querendo dizer é que se você erra no início, você já errou tudo, o resultado não vai ser bom. Mesmo que você ofereça cliente N estratégias de imagem, porque eu sei que você domina as técnicas, né? Que você já fez cursos de coloração pessoal, de estilo, montagem de looks, enfim, de vários, das técnicas, de várias técnicas, né? Mas isso não é suficiente se você se perder no início, se você não tiver muito claro para você por que a cliente tá ali, o que ela espera de você, né? E aí a coisa desanda. Eu tô chamando a atenção de vocês para esse ponto. A nossa conversa hoje é sobre escutar a cliente ou avaliar a imagem? O que vem primeiro? Escutar a cliente. E muitos podem dizer escutar a cliente, mas é isso mesmo que acontece? É isso mesmo que acontece? Ou muitas vezes acaba se avaliando a imagem da cliente assim de cara, né? O profissional, a consultora tá ali com a cliente, tá fazendo a entrevista roteirizada, mas tá focando ali no que ela tá vendo, né? Do corpo da cliente, da imagem dela, né? Ou tá focando também naquelas perguntas direcionadas, quando muitas vezes o que interessa é o que não está ali. O que interessa é o que não aparece na imagem da cliente e é o que não aparece nas respostas dessa entrevista roteirizada, tá? Porque isso que aparece na escuta na escuta das entrelinhas e que é muito rico e que é isso que eu defendo, que eu acho que é o que pode nos ajudar enquanto consultores de imagem, isso não vai aparecer se você avaliar a cliente. Porque quando a gente avalia o cliente pelo que a gente está vendo, a gente corre um risco danado de, como dizia minha mãe, de entrar pelo cano, né? A gente pode estar enxergando, percebendo coisas que não tem absolutamente nada com a cliente, tá, gente? Então, não se enganem, nada cai do céu na consultoria de imagem. Não é tão simples assim entender o que a cliente demanda, o que a cliente precisa. Então, fica aqui a minha dica, a minha recomendação para vocês. Antes de avaliar a cliente pelo que você está vendo, né? Você tem que aprender a escutá-la. Eu falo aprender porque são poucas as pessoas que de verdade sabem escutar, né? Você que tá aí sabe escutar? Eu penso que muitos sabem ouvir. Tem uma frase do poeta Goethe que eu acho muito legal, muito boa. Ele diz assim: falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Então, nós precisamos de aprender essa arte, a arte da escuta. Eu falo muito sobre isso porque eu venho da psicanálise, né? Do trabalho com a clínica psicanalítica, um trabalho estudos de 30, né? De 30 anos. Então, eu falo disso, né, com muito gosto, com muito prazer, porque foi o que eu aprendi nesses 30 anos. Afinal de contas, essa é a atividade por excelência do psicanalista, escutar o cliente.
São coisas diferentes. A escuta da psicanálise é uma, né? Muito específica. Mas é possível que o consultor de imagem faça uso, né, em parte dessa escuta. Todos nós podemos e devemos aprender a escutar o outro, seja nosso cliente, seja nosso parceiro, nosso amigo, nosso colega de trabalho. Mas aqui nossa conversa aqui gira em torno do trabalho na consultoria de imagem. Então, se nós queremos resultado que vai fazer diferença na vida da nossa cliente, nós temos de parar com isso, de ficar avaliando o cliente pelo que nós estamos vendo. Isso vai acontecer num segundo momento e começar a trazer para o centro do trabalho a escuta como uma ferramenta única, uma ferramenta primordial, uma ferramenta que é capaz de mudar para melhor o rumo de um trabalho, tá? Então, gente, essas eram as considerações que eu planejei trazer para vocês. E então é isso, gente. Um beijo para vocês e até a próxima. E eu aceito sugestão de tema para a próxima live, sugestões de temas para as próximas lives, tá? Até breve.